Hoje a gente vai começar mais um capítulo dessa história. Já deixa um like, que isso ajuda muito o nosso canal. Salvador foi o segundo maior porto das Américas e o principal centro do tráfico atlântico da colônia portuguesa. Mas o que pouca gente sabe é que, além de receber embarcações, a cidade também era o centro administrativo e comercial desse sistema. Eu sou Manu Magalhães, bacharel em turismo, licenciada em letras, especialista em docência do ensino superior com extensão em história, mestre em comunicação também. Hoje a gente vai começar com mais um capítulo da história que a gente começou lá atrás. Tá pronto? O Porto de Salvador foi a porta de entrada do continente africano para o Brasil. Entre os séculos XVI e XIX, milhares de pessoas foram trazidas como escravas pelo Atlântico. O porto não era apenas um ponto comercial, ele era palco de dor, esperança e resistência. Mercadorias chegavam e partiam, tecidos, ouro, especiarias, mas o que mais circulava eram vidas humanas. Aqui funcionavam escritórios de comerciantes, armazéns, casas de câmbio e registros da coroa. Tudo era controlado com precisão. Cada licença, cada navio, cada transação passava pela fiscalização portuguesa, que via no tráfico uma das maiores fontes de lucro do império. Enquanto o açúcar sustentava os engenhos, o tráfico de pessoas era o negócio mais rentável. Portugal criou mecanismos para manter esse comércio sob monopólio, inclusive emitindo licenças para armadores que partiam direto da Bahia. Salvador era ponto de chegada, porto de saída e redistribuição, abastecendo outras áreas da colônia. O bairro do Comércio, o Cais Dourado e parte do Pelourinho fazem parte dessa logística. Armazéns e trapiches funcionavam lado a lado com casas de leilão e a economia urbana girava em torno desse circuito. É curioso perceber que muitos casarões históricos da Cidade Alta foram erguidos com o capital gerado nesse comércio. Mais que um porto, Salvador foi um centro de decisões, conexões e circulação de ideias e pessoas. Entender o tráfico negreiro por essa perspectiva é compreender como a cidade se tornou um polo econômico e cultural desde o início da colonização e como a história do Atlântico passou, literalmente, pelas águas da Baía de Todos os Santos. O Porto da Bahia se tornou um símbolo do poder português, mas também do sofrimento e da luta do povo preto, que trouxe consigo cultura, religião e resistência. Entre os séculos 17 e 19, Salvador se consolidou como o principal porto da América Portuguesa. Os números podem variar segundo as fontes históricas, mas estima-se que entre 1582 e 1851, mais de 735 mil africanos escravizados desembarcaram na Baía de Todos os Santos, vindo principalmente da Costa da Mina, região que abrangia os atuais Gana, Togo e Benin. Esse fluxo representou cerca de 40% do total de africanos trazidos para o Brasil durante o período colonial. Nesse contexto, o Porto de Salvador não era apenas um ponto de chegada, ele era o epicentro de uma complexa rede de comércio. Navios negreiros provenientes da África atracavam na cidade, onde os escravizados eram desembarcados, avaliados e vendidos. A cidade funcionava como um entreposto, redistribuindo os cativos para outras regiões produtoras, como os engenhos de açúcar do Recôncavo Baiano, as minas de ouro em Minas Gerais e as plantações de algodão no Maranhão. Aqui é importante entender que durante o período colonial, o tráfico de africanos para Salvador não era apenas um sistema de exploração humana, mas também uma poderosa fonte de renda para a coroa portuguesa. Cada pessoa escravizada que desembarcava na Bahia pagava um imposto de entrada por cabeça, valor destinado ao sustento da administração colonial. Havia também um imposto de saída, cobrado quando esses africanos eram vendidos ou transferidos para outras regiões, especialmente as áreas mineradoras do interior. Mas, além disso, os ganhadores, fossem escravizados ou libertos que trabalhavam nas ruas de Salvador carregando cargas, precisavam pagar taxas diárias para exercer seu ofício, o que frequentemente gerava revoltas e atos de resistência. Grande parte dessa arrecadação era controlada por particulares, por meio de contratos de arrendamento, como, por exemplo, a dízima da Alfândega da Bahia, que incluía lucros diretos sobre a importação de pessoas. Esses tributos revelam como o tráfico negreiro era profundamente enraizado na estrutura econômica e fiscal da colônia, sustentando tanto o luxo da elite quanto o poder da coroa.
e fazendo de Salvador um dos principais centros financeiros e administrativos do comércio atlântico de escravos. Diversos agentes estavam envolvidos nesse comércio: comerciantes portugueses, traficantes locais, autoridades alfandegárias e até mesmo instituições religiosas. A Santa Casa de Misericórdia da Bahia, por exemplo, se beneficiou financeiramente do sistema escravagista, tendo em vista que seus provedores frequentemente eram traficantes de escravos. Perceba que o tráfico negreiro moldou profundamente nossa sociedade. A cidade era marcada pela presença de escravizados, que desempenhavam funções essenciais na economia local. Além disso, Salvador se tornou um centro de resistência e preservação cultural africana, com a formação de comunidades quilombolas e a manutenção de práticas religiosas e culturais originárias da África. O Porto de Salvador foi, sem dúvida, o coração do tráfico negreiro do Brasil colonial, e sua importância não se limitava ao comércio de escravizados, mas estendia-se à estruturação econômica e social da Bahia. Compreender esse contexto é fundamental para entender as raízes da sociedade baiana e brasileira. O que fica desse período é a compreensão de que a Bahia moderna ainda carrega ecos dessa história, seja na culinária, na música, na fé e na memória coletiva. E se você gostou do conteúdo, deixa o joinha pra manhã, ajuda o canal a crescer. Assista o próximo capítulo. Vamos juntos espalhar nossa história.